Nessa aula você vai aprender termologia. Eu sou o professor Carlos Vainardes e trago para você nesse vídeo 5 questões de termologia. Para ser mais preciso, 5 questões envolvendo a primeira lei da termodinâmica. E eu tenho uma dica para você. Se você quer aprender física de fato para ir bem no seu concurso vestibular, para ir bem no Enem ou de repente um concurso público, você precisa parar somente de fazer resuminhos e tentar decorar fórmulas. É importantíssimo sim resolver questões de física, muitas questões, e é isso que eu trago todo dia aqui para você. 5 questões diferentes para que você venha e treine física, tendo sempre questões e materiais diferentes. E agora, chega dessa conversa e vamos ao vídeo treinar física hoje, termodinâmica. A nossa primeira questão fala de uma massa de gás que realiza trabalho sobre o meio. Então observe, um trabalho realizado sobre o meio é um trabalho de sinal positivo, tá? E também temos a informação que a transformação ela é adiabática, e se é adiabática sabemos que Q é igual a zero. Aí nós precisamos ver aqui, analisar as afirmações. A primeira diz que a massa do gás apresenta um aumento de energia interna. Bom, vamos lá. Olha só, primeira lei de termodinâmica, ΔU igual a Q menos trabalho, só que como Q é igual a zero, ΔU é igual a menos trabalho. Se o trabalho é positivo, a gente vai ter como os sinais são trocados, o ΔU é negativo. E ΔU é uma função exclusiva da temperatura. Se ΔU é negativo, nós temos aqui que não houve aumento de energia interna. A energia interna diminuiu, então a primeira afirmação é falsa. A segunda diz que a quantidade de calor recebida pelo gás foi nula. Verdadeiro, transformação adiabática. E a terceira afirmação diz que a perda de energia interna do gás é igual à quantidade de calor cedida para o meio. Mas não houve calor cedido para o meio porque a transformação é adiabática. Então, falso também é a terceira afirmação. A afirmação correta é a segunda. Segunda questão, nós temos um gráfico pressão versus temperatura e observando esse gráfico, a gente vê que a pressão aumenta na mesma proporção que a temperatura. Bom, observando aqui, então, essa reta, ela é linear, e isso mostra um volume constante, portanto, trabalho igual a zero. Pela primeira lei da termodinâmica, ΔU igual a Q menos trabalho. Se o trabalho é nulo, ΔU igual a Q. Observe que com o aumento da temperatura, nós temos um ΔU positivo, o que significa que a quantidade de calor trocada com o meio é positivo. Isso significa, então, que o gás recebe calor do meio, e a alternativa correta aqui é a letra A. A terceira questão diz que o gráfico apresenta dois processos termodinâmicos diferentes e utilizados para elevar a massa de gás de uma temperatura T0 para uma temperatura Tx. O primeiro é um processo isobárico e o segundo isocórico. Então, A isobárico, B isocórico. E veja só lembrando aqui, o isobárico nós temos pressão constante, isocórico volume constante. E devemos analisar. Primeiro, a variação da energia interna do gás foi a mesma nos dois processos. Isso é correto por quê? Porque a variação da energia interna depende apenas da variação da temperatura. E o gás sai de T0 para 2 pontos sobre a mesma curva que representa a temperatura Tx. Então, mesma variação de temperatura, verdade a primeira afirmação. Na segunda, diz que a quantidade de calor fornecida ao gás foi a mesma nos dois processos. Não pode, porque se a variação de temperatura foi a mesma, ΔU foi o mesmo para os dois. Agora observe que num processo ele é isobárico, no outro processo ele é isocórico, e isso já mostra que não há a mesma quantidade de calor sendo trocada. Então, é falso a segunda afirmação. E a terceira diz que a temperatura Tx é maior do que a temperatura T0. Observe que qualquer ponto sobre a curva Tx está mais distante dos eixos do que o T0. Isso significa uma temperatura mais elevada. E o terceiro item, então, é verdadeiro. Itens corretos, 1 e 3. Quarta questão, nós temos um gráfico pressão versus volume. E precisamos determinar a potência
térmica, tá? Sendo que cada ciclo demora 1 segundo. Primeiramente, lembramos que trabalho é igual a área no gráfico, quando temos o gráfico pressão versus volume. E com isso, então, nós temos o seguinte, que o trabalho, isso aqui é um triângulo, base vezes altura sobre 2. A base é 3, a altura de 70 para 100 é 30, as unidades estão no sistema internacional, então tudo correto. 3 vezes 30, 90 por 2, isso dá 45. E a potência é o trabalho dividido pelo tempo, onde nós temos o trabalho calculado 45, o ciclo demorando 1 segundo, 45 por 1, 45 watts. A resposta correta aqui, então, é a letra B. A última questão fala de um gás aquecido no interior de um recipiente dotado de êmbolo móvel, tá? De maneira que o trabalho realizado é igual ao calor que ele recebe. Então, veja o seguinte. Primeiro, a lei de termodinâmica, temos que ΔU igual a Q menos trabalho. Mas, se o trabalho é igual a Q, a conclusão, substituindo, é que ΔU é igual a zero. Então, vamos analisar agora as afirmações. A primeira diz que a temperatura do gás permaneceu constante se ΔU é igual a zero. Isso é verdadeiro, porque ΔU depende exclusivamente da temperatura, tá? Então, ΔU não muda, a temperatura não mudou. A segunda diz que a pressão do gás permaneceu constante. Isso, no caso, é falso, porque se a temperatura permaneceu constante, a pressão não pode permanecer constante. Varia a pressão e varia o volume. Então, letra B aqui é falso. E a terceira diz que a temperatura do gás aumentou, pois ele é aquecido. Também é falso. A temperatura permaneceu constante. A resposta correta aqui é a letra A. Você viu 5 questões de termodinâmica. E se você gostou dessas questões, dá um like aí para o professor Carlos Mainardi. Isso diz para o YouTube que a gente faz um trabalho importante de ajuda aos estudantes. E não se esqueça, todos os dias tem vídeo aqui para você treinar física. 5 questões diferentes para deixar você preparado, porque física se aprende fazendo exercício e não apenas decorando fórmulas e fazendo resuminho. Isso sim é que não leva a lugar nenhum. Quer aprender física? Faça exercícios, vem aqui no canal comigo. Até o nosso próximo vídeo.